dia, meus irmãos. Abra comigo a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 19 até o 30. Então, nós vamos dar continuidade na exposição que nós estamos em Filipenses. E hoje, então, seguimos no capítulo 2, os versos de 19 a 30. Enquanto você abre, nós já tratamos aqui que Paulo, então, está preso em Roma. Paulo está preso em Roma e Paulo está a enviar essa carta aos irmãos que estão em Filipenses. Notamos que Filipenses é uma cidade grande, uma cidade forte, uma cidade boa, onde os aposentados de guerra para lá iam, e de lá eles queriam fazer uma mini Roma. Ou seja, ali havia muitas pessoas que transitavam, várias etnias. Então, ali era um ambiente onde Paulo queria formar uma igreja forte, ter uma igreja forte, bem estabelecida. E então nós vamos tratar hoje nesse texto. Espero que você tenha aberto comigo. Vamos fazer a leitura das Escrituras. Verso 19 diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar-vos até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiados porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra lida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou a tua palavra. Nos ajude a meditar na tua palavra, que o teu Santo Espírito possa levar a tua palavra no mais íntimo do nosso coração e que a tua palavra seja a vida na nossa vida, Senhor. Nos capacita para ouvirmos a tua palavra. Nos ajude nisso, Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, para a glória do teu Filho amado e bendito, Jesus Cristo. Amém. Quando lemos trechos da Escritura assim, que nos desafiam, quando olhamos para dois homens como Epafrodito e Timóteo. Mas veja, meus irmãos, conta-se uma história, e eu começo com ela, de um cão chamado Hachiko. Ok? Talvez você já sabe quem. É um filme, tem um filme com esse cão e no Brasil é Sempre ao Seu Lado o título do filme. Aqui eu pesquisei, é Amigo para Sempre. Qual que é a história? Que esse cão amava o seu dono e seu dono amava esse cão, ok? E então, todas as vezes que esse homem ia trabalhar, esse cão, na hora que ele estava para voltar, esse cão ficava ali à porta da estação de trem em Tóquio, o aguardando. E de súbito, esse homem morre.
E esse cão, então, ele passa os últimos 10 anos à frente da estação de trem a esperar pelo seu dono. E até que o próprio cão, então, morre. E os japoneses, então, tocados por essa história, fizeram uma estátua de Hachiko, que está lá na frente dessa estação de trem. É uma história que nos toca. Se você já assistiu, com certeza é uma história que toca o nosso coração. E por quê? Porque essa história toca o nosso coração. Porque notamos nela a lealdade e notamos nela um amor sacrificial. Um amor que se sacrifica. Certamente, esse é um exemplo simples, mas que se encaixa a vida cristã, ou a vida do crente, ou a vida de todo cristão. Porque todo cristão genuíno deve amar sacrificialmente. Todo cristão genuíno deve amar a Deus sacrificialmente. E assim, então, entender que o servo de Deus, ele deve sinceramente também amar a igreja de Cristo e a Cristo mais do que a si mesmo. Todo servo de Deus, ele deve amar a igreja de Cristo e a Cristo mais do que a si mesmo. E é o que nós vamos tratar nesse texto que nós tomamos leitura há pouco. Então nós vamos dividir esse texto em duas partes, dos versos de 19 a 24. Nós vamos notar que o cristão provado, ele ama sinceramente a igreja de Cristo e se importa com as suas deficiências. E dos versos 25 a 30, nós vamos notar que o servo de Deus deve ser um companheiro de lutas, que ama a igreja de Cristo mais do que a si mesmo. É o que o texto nos mostra. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos ler aqui na nossa primeira divisão o verso 19. Nós vamos ver aí o desejo de Paulo para enviar Timóteo para ajudar a igreja. Leia comigo. Eu vou ler aqui o verso 19, acompanhe. Diz assim, Paulo dizendo: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Veja, irmãos, nós temos nesse texto aí, então, que o desejo de Paulo era enviar Timóteo, né, que estava ali em Roma, lembra? Já disse que Paulo estava preso em Roma. Então, o desejo de Paulo era poder enviar Timóteo ali para ajudar na igreja de Filipos. Então, Paulo, ele queria que os irmãos de Filipos não se sentissem sozinhos, que eles pudessem ter uma companhia ou alguém para instruir a eles. Veja, a igreja, nós já tratamos disso, tinha contendas, algumas divisões, algumas facções ali no meio da igreja, ou seja, as contendas internas, e também tinha os desafios externos, que eram os falsos mestres e as heresias que queriam ser implantadas dentro da igreja de Cristo. Então, Paulo tinha um desejo de enviar Timóteo para que pudessem ajudar aqueles irmãos. Então, Paulo, diante dessa situação, o que ele queria? Ajudar a igreja com a presença daquele homem chamado Timóteo. Então, Paulo, diante da situação dele em Roma, de problema, dificuldade, prisão, talvez morte, ele se preocupa também com a igreja de Cristo. E o suporte que ele tinha era, naquela situação, por hora, era Timóteo. E Paulo, então, ele deseja que Timóteo o deixe, vá até aquela igreja para, então, suprir aquela igreja nas deficiências dela. E quem era esse Timóteo? Uma pergunta para nós. Não é quem era esse Timóteo ao qual Paulo, então, desejava enviar. Notamos, primeiro, Timóteo, ele tinha uma avó crente chamada Lloyd e também era filho de uma judia crente chamada Eunice. E Timóteo tinha seu pai, que era grego. Talvez cristão, talvez não. E nós notamos também que Timóteo, desde a infância, era um estudioso das Sagradas Escrituras. Ele se preocupava com o ensino das Escrituras. Também, durante o tempo do seu crescimento, ele era reconhecido, ele era recomendado por aqueles que o conheciam, tinha recomendação por aqueles que o conheciam. Timóteo, também no tempo da sua conversão, tornou-se um filho amado de Paulo. Ou seja, Paulo passou
a gostar muito de Timóteo. E por onde Paulo ia, Paulo gostava que Timóteo estivesse com ele. Timóteo mais tarde também se tornou colaborador de Paulo, por onde Paulo enviasse. Agora Paulo já enviava Timóteo aonde ele já não podia ir. Ele enviava Timóteo para isso. Timóteo era um ministro do Evangelho de Cristo. Nós vemos isso em 1 Tessalonicenses 3:2. Timóteo participou da fundação da igreja de Filipos, Atos 16, e Timóteo também mantinha visitas à igreja de Filipos, Atos 19, capítulo 20, e 2 Coríntios, capítulo 1. Timóteo era esse homem, então, que nós notamos aqui. Esse era o currículo desse Timóteo ao qual Paulo desejava enviar. Certamente Paulo era uma pessoa recomendada. Timóteo era uma pessoa recomendada para aquele fim, para a ajuda daquela igreja, não é? Veja, irmãos, Timóteo chegando ali, diante das demandas que aquela igreja tinha, certamente aquela igreja iria se sentir animada. É como Calvino comenta dizendo que, nesse texto, que é como na guerra quando se chega um comunicado que o socorro está a chegar àquela frente de batalha. Então os soldados se animam novamente para a guerra. E Paulo então está a enviar esse homem, esse Timóteo, esse homem de maturidade, de conversão, que cresceu, que era discípulo de Paulo, que era enviado por Paulo, que fundou aquela igreja, que visitava aquela igreja, e agora Paulo tinha um desejo que Timóteo voltasse para aquela igreja para poder ver o que estava acontecendo e tratar com as demandas ali que precisavam então ser tratadas. E aí nós vamos para o versos 20 e 21, que diz assim, então, Paulo vai dizer: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Eu faço uma leitura aqui na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que, de fato, se interessa pelo bem-estar de vocês. Então nós notamos que Timóteo é o único que se preocupava com a igreja de Filipos, como o próprio Paulo se preocupava, o fundador daquela igreja. Paulo vai dizer: porque ninguém de igual modo, do mesmo sentimento, ninguém de igual sentimento. Veja, igual sentimento. Abre um parênteses aqui. Precisamos ter em mente que nós tratamos lá em Filipenses, no capítulo 2, os versos de 5 a 11, quando havia contendas na igreja, divisões na igreja, facções na igreja, problemas internos. E aí Paulo, então, dos versos 1 ali, 4, ele vai, no capítulo 2, ele vai exortar a igreja para que eles abandonem essas práticas, para que eles tenham o mesmo parecer, a mesma mente, o mesmo entendimento, pensem as mesmas coisas, que eles ajam pela igreja de Cristo, a favor da igreja de Cristo. E aí dos versos de 5 a 11 do capítulo 2, ele dá o exemplo, e um belo exemplo, que é o exemplo da humilhação de Cristo. E aí ele vai mostrar para os irmãos de Filipos que, olha a maneira como Cristo agiu. Cristo abriu mão da sua glória, ele se esvaziou, ele se tornou homem. Olha o que Cristo fez, ele abriu mão de tudo pela igreja, pelo seu povo. E é o exemplo, então, que Paulo usa para exortar aqueles irmãos para que eles cessem o que estava acontecendo dentro daquela igreja. E agora nós seguimos no texto que nós lemos, no verso 19. E Paulo aqui agora, se o exemplo de Cristo estava muito longe, que às vezes poderia pensar, Cristo fez tudo isso mesmo. Cristo agiu dessa maneira, mas, pois, ele era Cristo. Ele era o Filho de Deus. Então Paulo aqui usa dois exemplos de dois homens, Timóteo, e mais adiante nós vamos ver Epafrodito. E Paulo começa dizendo que a ninguém tinha de mesmo sentimento. O mesmo sentimento. O mesmo coração. O mesmo desejo de ver o bem para o povo de Deus, para a igreja de Cristo. Mantenha esse contexto em mente.
E aí nós notamos esse exemplo agora, Paulo tratando desse homem que era Timóteo, que tinha um coração para a igreja de Cristo. Paulo queria apresentar a Timóteo como alguém que se importava com a causa do Evangelho, com a igreja de Cristo, e que tinha, como nós lemos, o mesmo sentimento que eu, o mesmo sentimento que Paulo. Timóteo tinha um interesse sincero. Timóteo se preocupava verdadeiramente. Ele se preocupava se aqueles irmãos estavam bem, se não estavam. O que estava acontecendo naquela igreja e o que não estava acontecendo e deveria acontecer naquela igreja. Paulo vai dizer que Timóteo se importava, de fato, com a igreja de Cristo. Tinha um encargo no coração. E Paulo usa aqui uma exortação dura. Juntamente com isso, Paulo vai falar que aqueles homens que estavam lá, eles se preocupavam apenas com seus interesses pessoais. Está aí no texto que nós lemos. Aqueles homens se preocupavam apenas com os interesses pessoais deles. Eles não tinham interesse sincero e fiel por aquilo que era de Cristo ou do próximo. O coração deles era para eles próprios, para os desejos deles próprios, mas não para a igreja de Cristo. Seus corações e sentimentos eram somente para os desejos do coração. Calvino comenta assim, abre aspas, essas pessoas estavam tão excitadas na busca de seus interesses pessoais que eram inconvenientemente frias para a obra do Senhor. E ainda ele diz, pois é impossível que o homem que se devota a si próprio se aplique aos interesses da igreja. Matthew Henry diz assim, abre aspas, buscar nosso próprio interesse em detrimento de Jesus Cristo é um pecado muito grande e muito comum entre cristãos e ministros. Timóteo não buscava apenas o que era seu próprio. É o que o texto nos diz. Ele sinceramente buscava o interesse do seu próximo. Ele se preocupava com a igreja de Cristo. Se preocupava com aqueles irmãos que lá estavam. O coração dele estava voltado para aqueles irmãos. E ele amava aquela igreja. Amava os irmãos. Veja, meus irmãos, quando Jesus resume os mandamentos, Jesus resume de qual maneira? Amarás a Deus, todo o seu coração, alma, força, entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é o que nós estamos vendo, é nesses homens, ao qual Paulo está a tratar, homens que amavam o próximo. Ou seja, amavam a igreja é o próximo. A igreja de Cristo é as pessoas que estão à nossa volta. E Paulo se preocupava com aqueles irmãos de verdade, é o que o texto vai dizer, aquele que sinceramente se preocupa com vocês. Sinceramente se preocupa com essa causa. E a pergunta para nós é, temos amado o nosso próximo? Ou temos amado a igreja de Cristo? E se temos amado a igreja de Cristo, temos amado a igreja de Cristo de qual forma? Em ações. De qual modo temos servido o corpo de Cristo? Estou a tratar disso e esse texto foi um pouco dolorido de preparar, porque quando nós pregamos, primeiramente nós sentimos. Pregamos para nós mesmos, antes de pregar para a igreja. E o desafio é nós podermos ser bênção para a igreja de Cristo, para as pessoas ao nosso redor, em ações, em prática, em entrega, em devoção, em amor. O
versos 22 a 24, nós vemos que Paulo assegura sobre o caráter provado de Timóteo e o serviço ao Evangelho do Reino. Verso 22 diz assim: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Então, logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo aqui, então, ele fala sobre o caráter provado de Timóteo. Pois ele serviu a Cristo. Timóteo, ele serviu a igreja de Cristo quando Paulo o enviava, e também juntamente com Paulo. Paulo conhecia. Paulo sabia quem era Timóteo. Esse caráter provado no grego, ele é dokme, que é testado. Ou seja, alguém que foi experimentado. Timóteo era jovem, mas era um jovem experimentado. Paulo trata dessa maneira. Receba esse homem de caráter experimentado. Paulo, ele não fala de alguém que alguém contou para ele, que olha, Timóteo é uma pessoa boa, um homem de Deus. Não, Paulo esteve com Timóteo, caminhou com Timóteo, fundaram a igreja juntos, como nós notamos em Atos 16, notamos que Timóteo e Paulo, e eles estão a trabalhar juntos na obra e na causa. Então, Paulo conhece o caráter provado de Timóteo. Então, parece-nos que Paulo também no texto, ele queria só saber do seu futuro. Se ele ficaria livre, se ele ficaria preso, se ficaria preso perpetuamente, ou se seria morto. Porque ele diz, olha, mal eu saiba a minha situação aqui, eu logo envio Timóteo. Porque ele esperava julgamento. Estava a ver o que ia acontecer com ele ali. Mal eu saiba, eu vou enviar Timóteo. Então, Timóteo, ele tinha um caráter provado em maturidade, sendo jovem, como eu disse, para socorrer e ajudar a igreja em suas necessidades. Veja, Mafeuen diz assim, todas as igrejas com as quais ele tinha contato conheciam a prova dele. Ele era um homem tão bom quanto parecia ser, e serviu a igreja de modo a ser aceitável a Deus e aprovado pelos homens. Timóteo era um homem jovem, maduro. E pôde, mediante a isso, ser bênção para a igreja de Cristo. Ajudar a igreja de Cristo. Veja, meus irmãos, por isso, todo cristão ele deve desenvolver o crescimento espiritual. O desenvolvimento do crescimento espiritual é uma responsabilidade nossa. Precisamos nos aplicar para nós crescermos espiritualmente. Veja, anos de conversão não quer dizer anos de experiência. Às vezes a pessoa tem 30 anos que ela se converteu, mas pouca experiência com Deus. E às vezes tem 5 e já tem experiências com Deus. A responsabilidade do crescimento espiritual é nossa. Nós precisamos amar a sã doutrina, precisamos crescer na sã doutrina, para que nós possamos ser bênção na igreja de Cristo e ajudar as pessoas as quais estão na igreja de Cristo, fazem parte, que compõem a igreja de Cristo. É o que nós notamos no caso de Timóteo. Por outro lado, não podemos ter uma boa teologia, uma mente afiada, uma mente cheia e mãos vazias. É junto.
precisamos crescer espiritualmente, para que possamos servir a igreja de Cristo de melhor maneira. Diáconos e presbíteros, Timóteo é um exemplo a ser seguido, um exemplo de serviço, de amor pela igreja, de amor pela causa de Cristo. E o texto ainda diz no final que Timóteo, ele era servo, é o que nós notamos aí, o texto vai tratar disso. Veja, outra coisa que nós notamos é que Timóteo, ele é servo. E servo de quem? Do Evangelho. Servo do Evangelho de Cristo. Ele não é servo de Paulo, mas servo do Evangelho. E também Timóteo servia junto. Não servia com Paulo como superior, mas o texto diz que servia junto, ombro a ombro. Os dois juntos, no serviço do reino de Deus. Mas é interessante que, como filho, Timóteo servia como filho. Paulo tinha como filho. Não agia como superior a Timóteo, mas Paulo sabia da responsabilidade que tinha. E Paulo chama de filho. Filho Timóteo. Contando para a responsabilidade, cuidado para com ele. Isso é uma observação sutil aqui. Da valorização daquelas pessoas as quais, em algum momento da nossa vida, nos ganharam para Cristo, nos evangelizaram, vamos dizer assim, acompanhou a nossa vida cristã, nos ensinou os primeiros passos, a ter essa mentalidade de honrar essas pessoas que Deus ela coloca no caminho, no caminhar dos homens, para que a maturidade espiritual seja então desenvolvida. E esse era então Timóteo. Esse era o homem ao qual Paulo ele queria enviar a igreja. Mal eu saiba a minha situação, eu envio Timóteo a vocês. E como Calvino comenta, certamente isso seria um conforto para aqueles irmãos que estavam em guerras internas, guerras externas. Era como se um reforço chegasse ali. Timóteo provado, Timóteo o homem de Deus, Timóteo o homem que amava as Escrituras, como nós lemos, chegaria para suprir a carência daquela igreja para aquele momento. E aí Paulo avança então, e aqui nós vamos para a nossa segunda divisão, dos versos 25 a 30, nós vamos notar que o servo de Deus deve ser um companheiro de lutas, que ama a igreja de Cristo mais do que a si mesmo. E esse é Epafrodito. Veja, meus irmãos, versos 25 e 26, nós vamos notar aí que Paulo deseja enviar Epafrodito. Olha só. Paulo trata de Timóteo e agora de Epafrodito. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque o viste que adoeceu. Epafrodito. Epafrodito aparece nesses 6 versos das Escrituras que nós acabamos de ler. Alguns dizem que ele também pode ser o Epáfras, que é citado em outro lugar. Alguns dizem, não é certeza disso. Há uma discussão sobre isso. Mas o que nós notamos pelo texto é outro exemplo aqui de um homem de entrega. Um homem que se doou, se entregou pela obra. Quem era esse Epafrodito? Vamos olhar isso, é importante. Primeiro, Paulo chama do quê? Meu irmão.
Epafrodito, então, ele era um irmão unido pela fé, a família espiritual de Cristo, era alguém salvo, alguém que nasceu de novo. Paulo vai dizer também que ele era cooperador, ou seja, ele era um obreiro que estava ligado a Paulo para o trabalho do reino. Um cooperador também, o texto vai dizer que era um cooperador de lutas, um companheiro de milícia, um companheiro de armas, e também um mensageiro, ou seja, ele era um representante oficial da igreja para ajudar Paulo em Roma. E não só isso, Epafrodito também era um saudoso, ou seja, ele sentia muita saudade da igreja, da sua igreja, da igreja de Filipos. É o que nós notamos. Veja, enquanto Paulo e Timóteo aguardavam o julgamento, Paulo já queria enviar Epafrodito de volta para casa, para a igreja. Talvez Epafrodito era um líder, um pastor ou algo assim daquela igreja, não se sabe a fundo, mas certamente ele era ali uma figura amada por aquela igreja. Ele se preocupava com ela, ele sentia saudade daquela igreja. Sabe, meus irmãos, o texto, no verso 26, diz que ele tinha saudades de todos vós e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Como é precioso isso. Epafrodito está servindo a Paulo em Roma agora, nesse contexto, porque a igreja levanta uma oferta e envia Paulo. E Epafrodito vai levar essa oferta para Paulo e ajudar Paulo no que necessita lá. Certamente ele ficou um tempo por lá. E Epafrodito tinha saudade de casa, saudade da igreja, saudade dos irmãos. E aqueles irmãos soubem que ele adoeceu, e aqueles irmãos ficaram aflitos, e Epafrodito também ficou aflito, porque sabia que aqueles irmãos estavam aflitos pela causa dele. Notamos que o amor, o carinho, o cuidado pela igreja de Cristo, é o que a Escritura nos mostra. Sabe, isso nos aponta para o amor que nós temos que ter para com o corpo de Cristo, a igreja. Para onde os cristãos se reúnem, seja nessa, naquela, isso mostra um homem que amava a igreja, amava o povo de Deus, amava estar com o povo de Deus. E aí eu abro um parênteses aqui. Está aqui, mas é difícil pensar naqueles irmãos que não têm prazer em estar na casa de Deus, na casa de oração, que não têm prazer em estar reunido com os irmãos. É difícil pensar naqueles irmãos que preferem estar em outros lugares do que da igreja de Cristo. Eu não estou dizendo por causas específicas. Eu estou dizendo no dia a dia comum, na vida comum, é isso que eu estou a dizer. Não estou dizendo do trabalho, não estou dizendo de escola, não estou dizendo de uma causa peculiar lá. Eu estou dizendo no dia a dia, na vida corriqueira, na nossa vida. Ou aqueles irmãos que eles vêm ao culto e... O pastor está demorando hoje. A mensagem está demorando hoje. Preciso ir embora. É que eu tenho que fazer o frango. Preciso fazer a faxina. Eu preciso descansar, que eu vou trabalhar. Eu preciso... E tantas coisas que nós precisamos na igreja, meus irmãos. Quando nós olhamos para a vida desses homens, é notório o quanto esses homens, como Cristo, como Paulo, como os apóstolos, ou como esses homens, eles amavam a causa e a igreja de Cristo. Amavam com tudo. Não com partes, com tudo que tinha, com tudo que era, com todas as forças. William Hendrickson diz assim, abre aspas, o amor que sentia pela igreja, falando de Epafrodito,
o amor que sentia pela igreja que o enviara, chegou a oprimir, de tal maneira que ansiava rever os rostos familiares daqueles que realmente se preocupavam por ele e cuja ansiedade era preciso amainar, saciar. Eles precisavam se encontrar. Eu fico pensando nesse irmão chegando na igreja. Os irmãos me recebendo. Poxa, você está bem? Quase você morreu. Eu estava com saudade de vocês. Puxa, vamos adorar a Deus juntos, vamos cantar juntos, vamos fazer um culto de gratidão juntos. Ame a igreja, meu irmão. Ame a igreja de Cristo de todo o seu coração. O verso 27 e 28, nós vamos ver que Epafrodito adoece mortalmente. Olha só, diz assim: com efeito, Paulo vai dizer que quer mandar Epafrodito, que Epafrodito ficou doente. E verso 27 diz: com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis, e eu não tenha menos tristeza. Veja, aqui nós notamos a gravidade da doença de Epafrodito, porque Epafrodito quase morreu. O texto nos diz: adoeceu mortalmente. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo preso, aguardando o julgamento, sofrendo. E aí é o enviado, ele ama aquele enviado, a igreja ama aquele enviado, Epafrodito morre lá a serviço de Paulo, e Paulo fala: isso ia acumular mais tristeza ainda. Destaque aqui, um destaque simples é que para o dom de cura, entre aspas, Paulo poderia ter usado aqui com Epafrodito, não, porque Paulo já tinha curado outras pessoas. O que nós notamos é que quem cura as pessoas realmente é Deus, não é homem. É Deus, através de homens como Paulo, apóstolo, por exemplo. Mas não foi isso que aconteceu. Epafrodito quase morreu e Deus o curou. Deus cura aquele homem de forma sobrenatural. Epafrodito estava às portas da morte. Quase morre. A serviço de quem, meus irmãos? A serviço da igreja a qual o enviou para servir a Paulo. A serviço daquela igreja a qual ele amava e enviou ele a servir a Paulo, levar as ofertas e servir a Paulo lá. E lá ele adoece, e lá quase ele morre. Alguns comentaristas vão dizer, talvez, pela carga de trabalho, o serviço a Paulo, os atendimentos, a saudade de casa, a saudade da igreja, e isso por meses se arrastando, e talvez isso enfraquece Epafrodito a ponto de quase ir abaixo, quase morrer. Ele estava fazendo a obra a 1.400 quilômetros de casa. Hoje é perto. Naquele tempo, 6 semanas de viagem. Não tinha como voltar doente. Ia morrer no caminho. Tinha que esperar. Ou cura, ou não tem como ir para casa. Mas está tudo bem, ele estava lá, ele estava servindo. Estava servindo a igreja, o povo. Estava a serviço do rei. Epafrodito era uma pessoa amada. Amada pela sua igreja, amada pelas pessoas que conviviam com ele. Paulo diz que se ele morresse, seria acrescentar tristeza a ele. Também notamos que a igreja tinha pressa em vê-lo, para que pudesse se alegrar e não ter mais tristeza. Epafrodito significa amado ou favorável, alguém amado. Temos notado o amor
Epafrodito pelo seu povo. Isso é o amor pela igreja. Nós podemos amar a igreja de Cristo, amar os irmãos da igreja de Cristo, a ponto dos irmãos notarem que são amados, notarem que fazem parte da nossa agenda, do nosso dia a dia, das nossas orações. Não estamos hospedados em um hotel de férias, onde nós não sabemos quem está aos quartos ao lado. A igreja não é um hotel de férias, onde todos vivem em um quadrado somente. Quando quem tira férias está cercado de pessoas e não conhece ninguém. A igreja não é isso. A igreja de Cristo é o local onde nós nos preparamos para a eternidade, juntamente com os nossos irmãos, que passará a eternidade conosco, toda a eternidade sem fim, eterna. Essa é a igreja. Esses são os irmãos. É os irmãos do corpo de Cristo. É a igreja de Deus na terra. É o povo do alto. É a igreja que vai estar com Cristo por toda a eternidade, para sempre. Para sempre. Os países de primeiro mundo, eles têm algo peculiar, que é uma pena isso, que é o individualismo, a corrida pelo materialismo e, como resultado, a solidão. Correm atrás de vento o tempo todo. O tempo todo. Atrás de vento. E não tem tempo. Não temos tempo e cada vez temos menos tempo. Porque nós temos alguma coisa para correr atrás, para buscar. Não tem mal nisso. Mas a igreja de Cristo precisa ter um lugar no nosso coração. Precisamos amar o povo de Deus, a igreja de Cristo, servir a igreja com a saúde, os dons, os talentos que Deus nos deu. Deus nos deu talentos. Se nós usarmos os talentos que Deus nos deu, nós podemos servir a igreja e cada um serve no que tem talento e a igreja caminha, anda, cresce, flui. Na cidade a qual ela está colocada, postada, plantada. A igreja de Cristo, ela não foi chamada para se moldar a essa sociedade a qual eu acabei de falar. A igreja de Cristo, ela foi chamada para em unidade, como um corpo, um exército, servirem a Cristo até que o reino dele venha. Servir a Cristo com força, com vigor, com intensidade, da mesma maneira que nós corremos atrás das nossas coisas, precisamos correr atrás. Porque nós olhamos no texto, observamos o texto e notamos isso, notamos esse coração nesses homens. No verso 29, Epafrodito chega às portas da morte, está disposto a semear a vida em favor do avanço do reino. Olha o verso 29. Paulo vai dizer assim, ó, recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir nossa carência de socorro para comigo. Suprir a vossa carência de socorro para comigo.
receba esse homem com alegria e honrai homens como esse, que estão dispostos a dar a própria vida em favor da Igreja de Cristo, do reino de Deus, do avanço da Igreja. Não desprezem homens como esse, que em face à morte não retrocedem. Não faça isso. Homens assim, meus irmãos, são pérolas, são dom de Deus para a Igreja de Cristo. Dom de Deus para a Igreja de Cristo. Eu quero citar um comentário de Calvino nesse texto, e eu achei muito interessante isso. Abre aspas, Calvino diz assim, nesse texto: nem se pode duvidar que Deus, às vezes, pune nossa ingratidão e orgulhoso desdém, privando-nos de bons pastores, quando ele vê que os mais eminentes que lhes são dados, comumente são desprezados. Eu achei isso interessante, não tinha lido. Deus priva de bons pastores quando percebe que os mais eminentes que são dados são desprezados. O verso 30 vai dizer que, visto que por causa da obra de Cristo chegou até as portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. Para Afrodite não tinha a vida preciosa aos seus olhos, desde que ela fosse gasta para o reino de Deus. Por causa da obra de Cristo, Afrodite estava disposto a dar tudo a serviço da igreja, a serviço do próprio Paulo. E não muito mais. Homens que amam a igreja, que se entregam pela igreja, são dom de Deus. É um presente de Deus para a igreja de Cristo. Não muito. Deixa eu fazer uma observação, eu não me refiro, eu estou tratando do que o texto está tratando, ok? É o texto que está tratando isso. Eu não me refiro a pastores charlatões, a pastores que fazem do rebanho, ou usam o rebanho, um meio para suprir a sua ganância, a ganância cega de coração. Eu não estou falando desses homens. Esses homens não são pastores. Esses homens são enganadores. Esses homens prestarão conta diante do Senhor, que Ele é o dono da igreja. Eu não me refiro a esses homens. Eu me refiro a homens que se entregam. A homens que doam sem buscar nada em troca. Sem querer nada em troca. Se doam apenas porque amam a Cristo. Porque foram chamados por Deus e porque tem um fogo no coração que os consome. Que os fazem servir a igreja. Que os fazem se entregar pela obra de Cristo, muitas vezes, sabe lá de quais maneiras. Às vezes em necessidades, às vezes em problemas, às vezes em dificuldades financeiras. Mas há um fogo no coração, um desejo no coração que não se vai. Como Jeremias disse, há um fogo no meu peito e não me dá descanso, não se apaga. São homens que se entregam pela igreja de Cristo e não esperam nada em troca. Honrem homens que vocês reconhecem como homens que foram enviados por Deus para a igreja de Cristo, chamados para o ministério, revestidos de autoridade para o ministério, que amam a igreja e o rebanho de Cristo, mais do que a si mesmo e as suas necessidades. Como igreja, precisamos tomar o cuidado de não cair no extremo e nem no outro. Não podemos, com medo de supervalorizar homens, desvalorizar os homens que Deus nos dá. E eu falo isso com todo temor, né? O texto, Paulo está dizendo
bons para esses pastores que Deus nos dá. Que nós possamos ser fiel à igreja, ao corpo de Cristo, no amor sacrificial. Que possamos esperar pelo nosso Senhor firmes, com firmeza, amando a sua causa e o seu reino. Que é isso que possamos fazer. É isso que nós tratamos, então, nessas duas divisões. O cristão provado ama sinceramente a igreja de Cristo e se importa com suas deficiências. Os versos 19 e 24. E também, na segunda divisão, o servo de Deus deve ser um companheiro de vida, que ama a igreja de Cristo mais do que a si mesmo. Os versos 25 a 30. Algumas aplicações para encerrarmos. Busque amar a causa de Cristo de uma maneira superior ao quanto você ama a sua própria causa. Desenvolva e amadureça seu caráter cristão à medida que os anos passam. Cresça em Deus, cresça no Senhor. Busque ser um irmão e companheiro de lutas para o seu próximo. Ame o seu próximo. Receba com alegria aqueles aos quais Deus tem colocado